Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, a paz do Senhor para você que está nos acompanhando aqui em mais um RenovaCast do canal Renovo da Alma. Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Louvado seja Deus por mais esta ocasião oportuna que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Todos os dias nós temos que agradecer a Deus, porque você estar vivo é um privilégio muito grande, porque temos que agradecer. Então a gente fica aí pensativos, preocupados com diversas situações da vida. Fica, de certa forma, algumas pessoas ficam frustradas porque de certa maneira ainda não conseguiram galgar, atingir determinados objetivos, metas e propósitos na vida. Mas você tem que observar que você está vivo. E hoje Deus nos concede essa dádiva maravilhosa que é o presente. O nome já fala, o presente é um presente. É uma dádiva que o Senhor nos concede. E nós temos que aprendermos a ser gratos ao Senhor. Por tudo aquilo que, primeiramente por tudo que Deus é. Por tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará a fazer em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos traz diversos ensinamentos. Um deles está lá na carta, na epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas em tudo, sim, em tudo. Até naquelas situações, naquelas circunstâncias, naqueles fatos da sua vida, que você fica zangado, fica estressado, frustrado. Não, você tem que observar, analisar e ver que ali você pode absorver e extrair características, peculiaridades, situações boas e agradáveis que, de certa forma, lhe favoreceram na vida, mesmo ou apesar de você ver ou notar que trouxe uma consequência ruim, mas se você procurar esmiuçar, escavar, podemos utilizar aqui a linguagem aqui da arqueologia, e se aprofundar, você vai ver que algo bom você pode absorver mesmo das situações difíceis e ruins da vida. Por isso Paulo vai dizer lá torna a repetir o versículo, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque depende do nosso olhar, como nós estamos olhando a situação. Diz o escrito Lucas, lá em Lucas 11, verso 34, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão densas trevas serão. Então como nós olhamos, nós observamos as situações da vida. Então mude o seu olhar. E nós podemos mudar através da meditação da palavra de Deus. Então Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui a mais um RenovaCast, mais um episódio do nosso RenovaCast aqui no canal Renovo da Alma. Esse é o 26º episódio. E eu te convido a se inscrever no canal. Tem um botão aí embaixo, inscrever. Você clica no botão inscrever. Logo após vai aparecer um sino. Você clica no sino. Depois vai aparecer a palavra toda. Você clica na palavra toda. E assim você estará sendo avisado dos nossos vídeos à medida que forem sendo postados. Aí você entra nos nossos vídeos. São mais de 14 mil vídeos que tem aí. Com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, cultos relâmpagos, frases. E tem aí o nosso podcast, que já esse é o 26º episódio. Quando você entrar nos nossos vídeos, deixa aquele joinha, aquele legal, aquela curtida, like, comenta, pede oração e compartilha nas suas redes sociais aí para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Então, antes de nós entrarmos aqui no assunto de hoje, o assunto é sobre mudança na vida, ou as mudanças da vida, vamos aqui apresentar os trabalhos que o Senhor nos agraciou aqui. Pela misericórdia de Deus, Deus nos deu aí a graça de escrevermos 3 livros, falando aqui e direcionando para o aspecto da liderança. Todos nós somos líderes, né? Independentemente da função ou do papel que você exerce na sociedade, você é um líder. E como líder, como você tem se comportado, como você tem se portado nos ambientes. E aqui o primeiro livro fala sobre radiografia para o líder. É uma chapa da alma. Você fazer uma análise interna e observar como está você, seu homem interior, porque tudo nesse mundo externo ele é influenciado no que acontece primeiramente dentro de nós, nossa mente, tudo. Você vê o poder que a mente tem, do seu interior, influencia de forma significativa. Então, aqui é uma radiografia da alma.
subtítulo, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. O segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você está a representar neste mundo? Quem você está a... Quem tem te guiado nesse mundo? É aqui a gente observa aqui sempre sob uma perspectiva bíblica. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, quem é você? Você sabe quem você é? Ou apenas o que as pessoas dizem que você é? Há uma diferença do que é você e de quem é você. Então, nós tratamos aqui dos assuntos dentro da palavra de Deus e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast, com a presença aqui convidado ilustre, maravilhoso, e que está aqui nos agraciando com a sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua palavra, Pastor Antônio Carlos Pereira Leite, né? O pastor está sempre disponível aí. Sei que o pastor tem as suas atividades, suas ocupações, mas sempre tem aí se disponibilizado aqui para agraciar as nossas vidas com conhecimento, com a palavra de Deus, que suas experiências também no campo secular, que agregados à palavra do Senhor nos traz a substância para a gente observar, analisar, ver como está a nossa vida, como nós podemos nos portar, nos conduzir durante a caminhada, sempre à luz da palavra de Deus, e o pastor sempre aqui conosco. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Já quero aqui franquear a oportunidade para o senhor fazer a sua consideração inicial e como iniciar com a oração, meu pastor. Fique à vontade. Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Amém, graças a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos, Senhor, nesta oportunidade. Nós pedimos a sabedoria do alto, a sabedoria, Senhor, do Espírito Santo, que possa nos ajudar, Pai, mais este podcast. E que não venha a ser nós, Pai, mas o Teu Espírito falar dentro de nós, na nossa boca, no nosso coração. Que durante essa jornada o Senhor esteja conosco, Pai, nos ajudando, nos ensinando. É o que nós te pedimos, Pai, e confiamos no Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast, mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor estará nos agraciar e falarmos sobre mudanças, né? Mudanças na vida, mudanças da vida. A gente observa que a mudança ela faz parte da vida, né, pastor? A gente observa que o tempo, né, tem as estações, né? Temos aí verão, temos inverno, temos outono, temos primavera. Então a gente observa que a mudança ela é boa em alguns aspectos, né? Quando a pessoa de certa forma muda para uma situação agradável, mas existem aquelas mudanças desagradáveis também. E a vida ela tem essas situações. A vida tem esses percalços, né? Que aí a gente poderia até classificar como mudanças que acontecem na nossa vida, que a vida proporciona essas mudanças, bem como as mudanças que nós fazemos. Então, podemos esses dois aspectos aí. Existem mudanças que ocorrem que nós não fomos os agentes causadores. Nós não tivemos a iniciativa, não fomos o protagonista, a voz ativa, o sujeito ativo da mudança. Nós não tomamos a direção da mudança. Aconteceu, a vida foi levando, e aí aconteceu mudanças. Agora, existem aquelas mudanças que a gente toma a iniciativa. Aí quando você toma a iniciativa, você se propõe mudar. E em relação, entrando já nesse primeiro aspecto aqui, mudanças que a vida proporciona, a gente tem que ver como é que a gente vai enfrentar essas mudanças. As duas nós temos que enfrentar. Agora, como nós vamos enfrentar? Aí nesse primeiro ponto, pastor, mudanças que a vida traz, eu me faço lembrar aqui de José. José não esperava aquela mudança, mas aconteceu uma mudança na vida dele. Ele estava lá no conforto do seu lar com seu pai, tinha o apreço do pai, tinha o amor do pai, a consideração do pai. De repente, algo que ele não fez, mas a vida direcionou e aconteceu uma mudança. Que mudança foi essa, pastor, que aconteceu na vida desse rapaz chamado José? A gente observa que quando se trata de mudanças, realmente existe dois tipos de mudança, né? A mudança
que depende de cada ser humano, né? É uma decisão que cada um toma na sua vida, na sua caminhada, e a mudança que depende de Deus. Então há dois tipos de mudança. A mudança que nos pertence é uma decisão que a gente toma, cada ser humano, na sua jornada, na sua caminhada. E a mudança também que pertence a Deus, que não está ao nosso querer, à nossa decisão. Não está sob o nosso controle, né? Nosso controle. Então nós observamos esses dois tipos de mudança, né? A mudança que depende de cada um de nós. E essa mudança que depende de cada um de nós tomamos uma decisão e olhando para um objetivo futuro que todos desejam, né? A mudança geralmente é focada num objetivo futuro. Quer dizer, a pessoa, de certa forma, quando procura mudanças, quando ela toma essa iniciativa, acho que é isso que o pastor quer colocar, ela busca por algo melhor. Então, se ela se propõe a mudar, é porque ela quer algo melhor. Ninguém vai querer mudar para pior. Na verdade, então, isso aí que a gente... visando o futuro, né? Visando o futuro, né? Quando depende de nós. Sim. Todo ser humano, realmente, quando ele quer tomar essa decisão de mudar, o objetivo, né, o alvo é para melhor, né? Nunca é para o pior. A gente só pensa um futuro melhor. Essa é a nossa primeira decisão, né? Agora, a outra mudança depende de Deus, né? Porque tem as mudanças que é Deus que faz. Não depende do homem, e sim de Deus. Então a gente já começa aí observando e vamos analisar realmente o que é mudança na vida de cada um de nós. Certo, pastor. Eu acrescentaria uma terceira aí, que seria mudanças que a vida proporciona, né? Que de certa forma não foi... Deus, de certa forma, tem o seu aspecto indireto, né? Só tem essas duas. Né? Não só de Deus. Se aconteceu alguma coisa, foi Deus. Não, assim, de uma forma geral, nós temos a vontade diretiva de Deus, que Deus direciona para algo, e tem a vontade permissiva. Então Deus está no controle de tudo. É por isso que eu queria, de certa forma, trazer uma terceira classificação, assim, que são as mudanças que a vida proporciona. É claro que Deus está no controle, Deus sabe de todas as situações. Então, olhando para o primeiro aspecto, para o terceiro, vou começar pelo terceiro, que já é esse que eu citei, que são as mudanças que a vida proporciona. Né? Que é o caso de José, que eu citei lá inicialmente. A vida ocasionou uma mudança ali brusca. Foi uma ruptura muito grande na vida de José. Alguém que era, de certa forma, torno a repetir, agraciado pelo pai, tinha o amor do pai, tinha as benécias do pai, utilizando aqui o termo do linguajar atual, como dizer assim, filho de papaizinho, as pessoas vão entender esse termo aí, mas ele não era um filho assim, mas ele era dedicado. Eu digo filho de papaizinho porque ele tinha um cuidado, tudo que ele queria, o pai tinha ali para dispor. De repente aconteceu uma ruptura, uma mudança assim, brusca, né? Claro que Deus estava no controle. Mas, entrando para esse terceiro aspecto, para facilitar o entendimento aqui dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, que é mudanças que a vida proporciona. Então aconteceu essa mudança. Né? É certo que teve o controle de Deus, Deus estava no controle, mas não foi de José, mas foi de outras pessoas que, de certa forma, fizeram o que com ele? Que pessoas foram essas que fizeram essa situação de mudança na vida de José, pastor? A mudança na vida de José do Egito foi um propósito, né, de Deus. Certo. Também foi um propósito de Deus. José, como filho mais novo, né, ele nunca imaginou de ir para um país longe do seu... Se distanciar do pai, né? Distanciar do pai, dos irmãos, nunca passou pela cabeça de José. Mas para outra nação, né? Então ele nunca pensou, eu creio, numa mudança tão radical como essa, né? De passar por um processo de ser traído pelos irmãos e ser vendido pelos irmãos a umas pessoas de outro país. Eu creio que essa mudança
não estava na mente de José, né? Mas era um projeto de Deus, como fala na Bíblia. Deus já tinha esse projeto para que pudesse salvar o mundo, né? E também para poder esconder o povo de Deus no Egito por 450 anos. Então Deus começou o projeto por José, que nem a Bíblia diz que Deus tinha falado que ele ia levar, Abraão queria levar o povo para o Egito e eles iam ficar lá 450 anos. 430 anos no Egito, até que a medida dos aquelas Amorreus enchesse, né? Então eles ficaram ali até que aconteceu esse dia, né? Então ele levou José para o Egito. Foi uma mudança. E José, indo para o Egito, mesmo sem estar no plano de José, ele soube conduzir a mudança, né? Porque aí nesse caso a gente observa aí que houve essa primeira mudança que eu coloquei na terceira classificação, que é a mudanças que a vida proporciona, certo? Que Deus tinha um propósito, um projeto de esconder Israel ali no Egito ali, e uma mudança com diversos traumas, né? Porque foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido para ser escravo. Então não foi uma mudança boa, olhando pelos aspectos humanos. Não foi uma mudança agradável, foi se tornar escravo, uma terra distante. Não, existem momentos, né, pastor, que a vida ela vai proporcionar esse tipo de mudança. Agora entra na segunda característica que o pastor coloca, que é a mudança que a pessoa propõe, a pessoa toma a iniciativa, a decisão da mudança na sua vida. Aí José, nesse sentido, apesar de ser vendido pelos irmãos, apesar de ser traído pelos irmãos, ele decidiu mudar a sua realidade, ou seja, ele não ficou preso, porque aí ele desenvolveu na terra do Egito, tanto que chamou a atenção de Potifar, que é onde ele colocava as mãos, florescia, prosperava. Então, eu quero observar aqui que um dos aspectos da decisão de mudar, no caso que a pessoa tomar a iniciativa de mudar, e José tomou a iniciativa e se tornou lá na frente, a partir da decisão que ele tomou, governador de todo o Egito. Mas não é fácil. E quando a pessoa decide mudar, primeiro começam conflitos na mente da pessoa. Ou não é, pastor? Conflitos, porque a pessoa fica muitas vezes presa ao passado, algumas, né? E não conseguem dar o passo adiante para mudar. Não, fui vendido pelos irmãos, fui traído pelos irmãos, fui renegado pelos irmãos. Quer dizer, tudo isso ficou na mente de José. Quer dizer, são conflitos. Como enfrentar esses conflitos aí, pastor? Como foi que José enfrentou esses conflitos? Ele mudou, ele conseguiu superar esses conflitos? Como é que foi aí? Porque a mudança na nossa vida, quando trata a respeito do ser humano, ele precisa realmente agora assumir, né, a responsabilidade aonde ele se encontra e desenvolver, né, aquele plano que ele traçou. Então, na mudança, geralmente há um período, há um tempo para que as coisas possam acontecer. Toda mudança há geralmente uma consequência, né? Por exemplo, quando a gente faz mudança de uma planta do local que ela está para outro local, há um período de adaptação. A palavra é essa, bom, pastor, adaptação, né? Então, tudo tem que ter, quando se faz uma mudança, há um período de adaptação. E nesse período, vai ter muito sacrifício. Se a pessoa muda uma planta e ele não começa a aguar a planta, cuidar da planta, ela vai morrer. Ela vai morrer. Assim somos nós. Quando a gente, por exemplo, mora numa cidade e a gente obtém para
mudar para outra cidade, Procurando sempre melhoria de vida. Né? outro país para melhorar. Porque se está mudando é porque realmente onde você está, você não está feliz. Aí você procura mudar. Quando é a decisão da gente mudar, né? Você vai mudar e querendo procurar uma melhora, né? E quando você muda, vai ter um período de sacrifício, de adaptação. Mas você não pode desistir, né? Toda mudança há um tempo para que possa realmente dar os frutos, né? Toda mudança há um período, e esse período da adaptação você precisa perseverar para que realmente você alcance os seus objetivos. Então, começa por aí, né? A mudança. E o que aconteceu com José? Que nem tu falou. José, houve uma mudança sem ele esperar, era um projeto de Deus, mas quando ele chegou no Egito, ele não se acomodou. Ele deu continuidade no projeto. Aonde ele estava, ele não parou, não botou a mão na cabeça, não ficou deitado, foi trabalhar. Como se nada tivesse acontecendo. Longe dos pais, longe do país dele, longe de todo mundo, né? Ele não baixou a cabeça, ele levantou a cabeça, foi trabalhar normalmente. E as coisas foram acontecendo. Toda mudança é assim, você dá continuidade e as coisas vão acontecer, o processo vai acontecer. Se você realmente não desistir daquele objetivo que você deseja, né? No final vai dar tudo certo. Né? Sei que não é fácil não, porque... eu me baseio por mim, né? No meu caso. Sim. No meu caso, eu morava numa cidade, solteiro, não tinha nenhuma expectativa, né? Morava nas casas alheias, não tinha expectativa nenhuma, e entrei numa firma, e essa firma me fez um propósito para me levar para uma cidade muito longe da onde eu morava, mais de quase 3.000 quilômetros, e eu não pensei duas vezes, porque aonde eu estava, eu olhava, não tinha como realmente eu alcançar o que eu desejava na minha vida. Então, eu aceitei a mudança. Saí da minha terra e fui para outra terra, distância de 3.000 quilômetros quase, para trabalhar, mas com um objetivo, pensando no futuro, né? Já pensando no futuro. E realmente nunca desisti, sempre com a cabeça erguida, trabalhando, e sempre no coração, com aquele mesmo objetivo de um dia eu realizar meus sonhos, né? Depois de 20 anos, realmente, foi realizado o sonho, né? Então, porque não olhei para trás, não voltei para trás. Muitos amigos meus que foram junto comigo voltaram, não realizaram o sonho, ficaram parados, continuam do mesmo jeito. E eu não voltei atrás, não voltei para a cidade, continuei firme e alcancei realmente aquilo que eu desejava no meu coração. Então, pastor, a gente observa aí, na sua história, o senhor coloca aí, e o senhor decidiu, né, mudar, sair daquela situação que aparentemente não era uma situação agradável, mas quando o senhor decidiu isso aí, apareceu aquelas pessoas para lhe dizer mais, rapaz, olha isso aí direito, será que vai dar certo mesmo? Porque dessa forma, quando a pessoa ela quer mudar, as barreiras vão aparecer para segurar a pessoa, para ela não sair, né? Deixar a pessoa estagnada, né? E essas propostas apareceram, pastor? Não, a única coisa que realmente... Assim, porque muitas vezes até os parentes ficam assim, de certa forma, assim, com receio, porque ficam com medo, né? Do futuro, que pode acontecer, algo novo, porque todo novo assusta, né? Acaba assustando. O pastor teve esse medo, como é que foi que você enfrentou esse medo? A única barreira que nessa jornada dessa mudança na minha vida... Não, quando o senhor tomou a decisão de sair lá da cidade, né? Eu da cidade, eu morava com o irmão meu, né? Certo. E qual foi a barreira que isso... Você sabe, morando nas casas alheias, né? Muitas vezes o dono não quer que você vá embora. Então, me apoiaram. Não, rapaz, se é bom pra ti, você vai. A palavra foi essa. Foi até boa. Foi boa. Se é bom pra você, foi... Se é bom pra ti, tu vai. E foi a palavra, né? Eu fui. Agora, as barreiras que eu enfrentei era a saudade, né? Ah, tá certo. Muitas saudades que dava vontade de voltar. Lembrando da família, né? A família, irmão para trás, pai para trás.
Porque aquilo me angustiava, né? Fiquei mais de 3 anos para voltar, mais de 3 anos, quase 4 anos que eu voltei para visitar. Para visitar. Né? Mas então, foi a única barreira mais forte que eu encontrei, foi essa, né? Agora, as dificuldades no trabalho, em qualquer lugar você enfrenta, né? Tem os obstáculos, tem as pessoas realmente que querem te botar para baixo, quer te desanimar, mas no convívio do trabalho, né? E acontece na vida de qualquer um que trabalha. Sempre tem as pessoas para te querer te botar para trás, né? Para baixo. Mas a pessoa se decidiu mudar, como o pastor falou, tem que estar focado nessa mudança, né, pastor? Porque essas barreiras no futuro, né? No futuro, né? E dá certo. E dá certo. Então a gente observa aí, no caso de José também, voltando à história de José, ele decidiu mudar, né? Não ficou preso. É claro que como o pastor sentia saudade da família, mas se ele ficasse naquela, não ia para frente, né, pastor? O pastor ele passa naquela saudade dos familiares, mas persistiu, e aí atingiu os objetivos e metas, chegando aí a cargos elevados aí na empresa que o pastor esteve ali trabalhando por quase 20 anos, né, pastor? Então a gente observa aí que a mudança, ela vai, de certa forma, no começo, trazer aqueles conflitos. Aí tem um período, como o pastor disse, de adaptação, né, pastor? Adaptação. Você vai se adaptando, você vai se moldando conforme aquela situação, porque não é fácil você estar convivendo, você sair, como posso dizer, muitos utilizam aí, da sua zona de conforto, né? Você está ali confortável, momento agradável, você acaba tendo uma ruptura. Não, vou decidir mudar e vou seguir, é uma ruptura. E de certa forma acaba te deixando deslocado. Isso me faz lembrar, não quero aqui misturar as histórias, mas me fez lembrar aqui de Abraão, né? Lá em Gênesis 12, quando Deus fez uma proposta também para ele. Ele já estava bem com seus familiares, com seu pai, tinha posse, tinha terra, mas Deus chamou ele para um lugar que ele nem sabia para onde é que era. Né? E ele foi, pastor. Agora, quando se trata da fé, né? Que você tem um relacionamento com Deus, e aí já a mudança já não depende mais de nós. Quando a gente realmente ouve a voz de Deus e que realmente é um servo, que é uma pessoa que é guiada por Deus, aí você já não toma decisão própria sua, né? Quem toma por você é Deus. No caso de Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele acreditou naquela voz, certamente falou no coração dele, ninguém sabe, ou se foi uma voz nítida ao seu ouvido. Eu só sei que a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, né? Conversaram, tiveram diálogo, e Deus faz uma promessa para Abraão, uma promessa de mudança, né? Ele convivia muito bem com seus pais ali, com sua família, e Deus manda que ele saia daquela terra e vá para uma terra que ele não sabia nem para onde era que ele ia. Agora observa, quando a gente realmente tem comunhão, intimidade com Deus, você pode ir tranquilo, fechar os olhos. Porque pode você andar pelo caminho tortuoso, mas se foi Deus que mandou, lá no final vai dar tudo certo. Não importa como você, para onde você vai, por onde você vai passar, mas se Deus te chamou e você tem a convicção que é Deus que está te levando, você pode ir tranquilo, né? É o que a gente observa também lá na vida do povo que saiu do Egito. O povo de Deus saiu do Egito para ir para Canaã. Agora eles tinham adaptação, passar no deserto, né? Tinha que passar no deserto. Então Deus podia muito bem pegar aquele povo e colocar lá na terra de Canaã. Não, mas Deus queria que eles, um processo. Para quê? Para que eles pudessem valorizar. Porque tudo aquilo que você adquire sem que você fez parte do processo, você não valoriza. É por isso que muitas vezes a gente não entende o projeto de Deus. Porque Deus quer ter um projeto para nós, mas Ele deixa nós passar pela luta, né? Deixa nós passar no deserto, deixa nós passar nos vales. Deus deixa passar tudo, só que Ele passa junto. Mas a gente muitas vezes não entende.
E ninguém quer passar, né? Mas só que Deus faz isso para quando chegar lá na frente você valorizar. Você valorizar. É como muitas vezes um pai de família, né? O menino, quando é pequeno, ele quer coisa doce. Mas o pai não dá. Aí o menino quer chorando, querendo doce, o pai não dá, porque para não furar o dente, que vai gastar dinheiro, né? Vai adoecer o menino quer, mas aí o menino vai passar pelo processo. Esse menino ele vai achar que o pai é ruim, entendeu? Mas o pai já viveu, já tem convivência com a vida, tem experiência na vida. Então o pai sabe que aquilo ali não é bom para o menino, mas o menino quer. A mesma coisa somos nós. Quando a gente está caminhando com Deus, a gente não entende o processo que Deus quer para a nossa vida. E não entende, porque Ele bota nós no caminho e bota no deserto, né? É lá no deserto que Ele começa a tratar com nós, ensinando. Para quando a gente chegar lá no final, que nem mesmo a Bíblia diz, que Ele falou lá em Deuteronômio, no capítulo 8, ali através de Moisés, olha, estou tirando vocês, e quando vocês tiver propriedade, tiver casa para morar, tiver dinheiro, vocês não vão dizer que foi a força de vocês, não, né? Foi eu que dei para vocês. Então é por isso que agora no deserto eu vou deixar vocês passar fome, né? Vou deixar vocês passar fome, vou deixar vocês passar luta, vocês vão brigar, outras nações, vocês vão enfrentar. Então a caminhada com Deus é assim, né? Deus sabe aonde vai colocar nós. Deus sabe onde quer colocar cada um de nós. Mas só que para colocar onde Ele quer, você tem que lutar. Ele vai deixando, é como o menino. Menino, por exemplo, dá um exemplo. No caso meu, que tive 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher. Eu e a esposa. Então, quando vocês começavam a engatinhar para caminhar, aí queria caminhar, a gente ficava ali pertinho, ali, esperando vocês caminhar. Aí caía, né? Mas a gente estava ali pertinho para não ser uma queda grande. Mas estava cuidando, olhando, ele estava de olho. Aí o menino começava a engatinhar, depois pegava nas cadeiras para se levantar. Bem devagarzinho, a gente olhando. Até que o menino caminhava. Quantas vezes não fez o gondó na testa? Caía, batia a cabeça, um gondó. Aí chorava, mas tem que deixar o menino caminhar. Tem que se levantar, porque senão não aprende a caminhar. Todo pai faz isso, né? Com a criança. Bota o menino bem longe, abre os braços, vem, o menino vai. Caminhando devagarzinho, vem, o menino vai caminhando, até que aprende a caminhar. Mas ele tem que se esforçar, ele passa pelo o deserto, né? Que é a luta. A criança não quer, tem medo, mas o pai está ensinando, né? Está ensinando. Você vê na natureza, os animais, né? Você vê, diz a história da águia. A águia está ali, carregando ali a águiazinha. Mas quando ela quer ensinar ela sobe para um lugar bem alto e ela de lá empurra ela, né? Diz que ela desce lá para lá, embolando lá, aprendendo a voar. Aí quando ela vai chegando perto da terra, a águia dá aquele voo, né? E pega e levanta de novo e leva lá para cima. Até que ela aprende a voar. Mas a vida, sempre na mudança, tem que haver um período de adaptação, né? Para que a pessoa possa realmente caminhar e alcançar os seus objetivos. Tem a luta da mudança. Que aí nesse caso, como o pastor colocou o exemplo aí da criança aí, também da águia, senão se a pessoa não mudar ou não passar pela adaptação, receber o ensino, ela não muda de fase, né? Não muda não muda. Quer dizer, a criança vai ficar sempre engatinhando se ela não, se o pai não botar para caminhar. Então, muitas vezes, a pessoa, né, o pai compra andajá. Agora tá mais moderno, né? Os pais compram um andajá, bota a criança dentro, ele não cai quase. Fica ali os pneus correndo para todo lado, segura o menino. Mas antigamente não tinha isso. Aí, de certa forma, aí, o pai quer que a criança se desenvolva, né? Não fique naquela fase, tem que passar de fase. Tem que ir passando. A mudança vai doer, porque tem os gondós da vida, né? E quando o pastor se trata aqui em relação aqui às mudanças feitas por Deus, o pastor colocou, Abraão teve alguns gondós na vida, né, pastor? Muitos, né? Abraão, Deus pede ele para ele o filho, né? Abraão primeiro, Deus chama Abraão e deixa Abraão passar por uma grande fome. Olha aí, como é que pode? Deus deixou, ensinando Abraão
mudanças para mudar de fase, né? Mudar de Talvez fase. a gente considera o Abraão o pai da fé, mas não vê o que ele passou para chegar nessa mudança de ser o pai da fé, né? Abraão passou fome lá onde ele estava, não tinha o que comer, desceu para o Egito. Foi procurar comida do Egito, quer dizer, em outro país. Quando ele chega lá, né? Aí Sara, a mulher dele, menina nova, muito bonita, Sara. Abraão, ali com medo de morrer, combinou com Sara, né? Olha, eu sei que tu é muito famosa, muito bonita, formosa, e os egípcios, quando te ver, vão me matar para ficar contigo. Então diga que tu é minha irmã. É pessoas que Abraão mentiu, mas ela é irmã dele, parte de pai. Parte de pai. A Bíblia diz que a Sara era irmã de Abraão, parte de pai. Parte de pai. Então tu diz que é minha irmã. E assim aconteceu, né? Que Abraão pensou, aconteceu. Chegou lá, viram Sara e carregaram e entregaram para Faraó. Mas como Abraão estava na direção de Deus, Deus não deixou que tocasse, né? Que Faraó tocasse em Sara. À noite fala com ele e ele devolve Sara para Abraão. Então Abraão passou por essa adaptação para confiar em Deus. Olha aí, aprendizado. Ele aprendeu a confiar em Deus, mas Abraão, pai da fé, mas olha o que ele passou, né? Sujeito a perder a mulher, que ele tanto gostava, a esposa, mas quando Deus trouxe Sara de volta, aí o que não aumentou a fé de Abraão? Como cresceu a fé de Abraão nessa hora? Depois você vê, Deus pede a Abraão, filho dele, Isaque, para sacrificar. Olha aí uma mudança brutal. Pegar o filho e sacrificar, né? Amarrar, queimar, para que aquela fumaça subisse até as narinas de Deus. Abraão fez. O que aconteceu? Deus, na hora que Abraão vai matar o menino, sacrificar, aí Deus ali branda e diz que Abraão realmente sabia que ele temia a Deus, que ele obedeceu o que Deus pediu. Aí coloca ali um animal, né, uma ovelha, e Abraão pega e sacrifica a ovelha. Então a fé de Abraão cresceu quantas vezes mais? A confiar em Deus, né? Foram necessárias essas mudanças, né? Agora, quem sabe o que passou no coração de Abraão? Os conflitos, né? 3 dias caminhando com o menino, 3 dias caminhando para sacrificar o menino. A luta de Abraão. Só ele e Deus sabe como estava o coração dele e a mente dele, né? Mas ele assim mesmo, ele caminhou, porque tomou a decisão de andar com Deus, né? De andar com Deus. E Deus foi levando Abraão, foi provando Abraão, foi mostrando a Abraão o caminho, a luta, mas o final de Abraão foi o quê? Grandes vitórias, e o que Deus prometeu lá no começo, ele realizou na vida de Abraão, que Abraão ia ser uma grande nação, né? Ia ter reis iam sair dele, né? Ia ser uma grande nação, ia ser riquíssimo, né? Ia ser abençoado grandemente, e que a outra bênção que era... Todas as nações até serão benditas em Abraão, né? Então a gente observa aí, pastor, no caso aqui de Sara era irmã de Abraão, né? Está lá em Gênesis 20, versículo 12, e o sacrifício de Isaque, aí, que ia ser sacrificado em Gênesis 22. Então, capítulo 22 de Gênesis. Então, pastor, processos de mudança que Abraão passou, né? E a cada mudança que ele passava, mais ele crescia, mais ele se desenvolvia. Mas nesse período, nesse percurso, sempre bate os medos, né? Quando a pessoa deseja mudar, mas vem aquele medo. Mas, rapaz, será se vai dar certo? Será se eu vou conseguir? Será se eu vou realizar? Será se vão se levantar contra mim? Será se vão se opor a mim? Então a pessoa fica com esses conflitos, né? Esses medos. O medo, pastor, não é algo assim para enfrentar o medo. Não é fácil não, pastor. Sim. O medo é a maior barreira, né, na vida da pessoa, né? O medo, né? Agora, se você quer mudar de vida, você tem que consultar o teu coração. Se é isso mesmo que você quer, né? Tomar essa decisão, né? E você não pode ouvir ninguém. Você tem que ouvir a voz do coração, né? E se é um cristão, vai orar e pedir a direção a Deus. É como, por exemplo, toda mudança que nem eu falei. Há um período de adaptação e há geralmente um deserto, né? E você tem que se adequar a esse período, porque senão
a mudança não vai dar certo. Por exemplo, um jovem, ele resolve casar. Arruma a jovem, começa a namorar e resolve casar os dois. Então vai haver uma mudança na vida de um e na vida do outro. Aí vai ter uma adaptação. Agora, durante essa caminhada, muito conflito, muita luta, mas o objetivo é chegar no final, né? Então você nunca pode desistir. Pode desistir, tem que manter, perseverar, né? Não pode desistir. Agora muitos... Barreiras aparecem, né? Aí por que muitos desistem? Porque na hora que começa a aparecer os conflitos, né? Quer voltar? Aí não continua mais, né? No casamento, estamos falando no caso de casamento. As pessoas, uns vai um ano, tem deles que não passa de 6 meses. Quando lembra que na vida que ele tinha antes, na casa dos pais, e a vida era diferente e tal. Agora quer romper com aquelas ideias anteriores, né? Porque mudou, o caso mudou. A responsabilidade chega, aí vai chegar a luta, vai chegar as contas, vai chegar a despesa, vai chegar a responsabilidade e tudo vai para cima. Então muitos desistem, não quer mais. É mais fácil separar, né? Largar e viver a vida sozinha e tal, mas não é isso. Então tudo que é a proposta de Deus, né? Não, tudo que você realmente quer alcançar um objetivo, um algo, você vai ter que lutar. Vai ter que ter uma adaptação, vai ter que ter um tempo, um período, e as coisas vão caminhar do jeito que realmente você pensou no seu coração. Aí lutar. Aí tem muitas situações que o medo, pastor, se origina de traumas passados, questões emocionais, a pessoa acaba, de certa forma, se prendendo naquele medo, achando que vai se repetir. Por isso ela fica ali estagnada, não quer avançar. Isso me faz lembrar lá de Moisés, Êxodo 4, né? Aí mais precisamente no versículo 10, lá vai dizer lá Deus chamando Moisés para ir lá libertar o povo. E Moisés resistindo a Deus ali, né, pastor? Quem sabe lembrou que tinha saído corrida, era do Egito, né? Tinha matado o Egito. Mas ficou ali preso, né, pastor? Aí ele ficou ali, não, eu não sei falar, como foi esse negócio aí, pastor? Moisés, não sei falar, né? Moisés já estava adaptado no deserto. Ele já se acomodou lá, já né? tinha 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas. Casou, cuidando das ovelhas do sogro, né? Aí agora Deus chama ele para uma nova mudança. Olha, coisa nova, né? Nova. Assusta, né? Assusta, toda coisa nova assusta, né? Assusta, é uma mudança, né? Primeira vez. Aí Deus chama agora é o seguinte, rapaz. Tu vai voltar lá no Egito. E ele lembrou. Aí olha, o trauma veio. Rapaz, fui expulso do Egito. Quem era eu? Não sei o quê. Tu vai voltar no Egito e tu vai tirar meu povo que tá lá. Tu já sabe como era, tu conhece, né? Rapaz, agora tu vai tirar. Agora, olha a cabeça de Moisés. Já conhecia o poder de Faraó. O poder, ele fez parte da estrutura. Ele conhecia o poder de Faraó. Aí é que tá. O negócio tá aí. Ele conhecia. Conhecia. Se fosse uma pessoa que não soubesse, aí era diferente. O cara ia na ignorância. Agora aí que tá, precisa essa palavra. Ele conhecia, né? Moisés conhecia, ele foi general lá de Faraó, né? Então ele sabia o poder que Faraó tinha. Agora, o que é que ele tinha para tirar esse povo de lá? Quer dizer, ele fez essa comparação, né? Quem sou eu? Não sei nem falar. As informações que ele tinha naquela época, ele passou-se 40 anos, quer dizer, o potencial do Egito aumentou. Aumentou, veio na cabeça dele na hora, né? E ele sendo apenas um pastor, com um cajado. Aí o que é que ele... A única coisa que ele achou para dar desculpa é que não sabia falar. Sabia falar. Como é que não sabe falar uma pessoa que foi formada em toda a ciência do Egito? Que nem Moisés foi na época para ser faraó. Agora ele diz que não sabe falar. Era uma desculpa, né? Ele estava com medo. Moisés estava com medo de enfrentar o Faraó. O medo trava, né? O medo ficou com medo, né? Voltar lá no Egito para tirar aquele povo. Não sei falar, não. Ou então é o seguinte, Deus não desiste. Quando ele fala uma coisa, tem que cumprir, né? Tem que cumprir. É que nem disse Jó lá, 42:2, né? Bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Então, Deus não fica frustrado com o que ele mesmo pensar, tem que acontecer. Agora diz lá em Isaías 55, versículo 11, né? Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu tem que convencer a Deus para ele desistir. Não, tá bom, então chama teu irmão Arão. Ele vai ser
o profeta, né? Tu vai ser o Deus dele. Tu vai ser o Deus e ele vai ser o profeta, mas tu vai. Não tem saída, né? E realmente aconteceu, e o que Deus manda, o sucesso vem, né? Tirou o povo do Egito, Moisés não deu nem um tiro, não deu facada em ninguém, era acostumado a guerrear naquela época na espada, né? Não precisou nada, Deus guerreou por ele e tirou de lá com mão forte, né? E ele venceu. É verdade. Então, talvez o medo é uma das barreiras fortes que vem à mente, que segura a pessoa para ela não mudar. Mas a pessoa tem que romper com tudo isso, né, pastor? E Deus é uma fonte assim que a gente pode confiar para superar o medo, né? A Bíblia diz lá em 1 João 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí lá em 1 João 4, agora versículo 18, a parte A vai dizer que no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando estamos em Deus, Deus lança fora o medo. Então, ali, Deus se apresentou a Moisés. Moisés teve aquele impulso de se direcionar para aquela mudança que não era fácil. 40 anos no deserto, já se passado de que ele havia saído do Egito e voltar a encarar tudo aquilo ali. Ei, rapaz, a potência estava maior ainda, né? Maior, e ele encontrar os velhos conhecidos e olhar as posições sociais que eles estavam. É uma das situações, de certa forma, que a pessoa fica ali e, de certa forma, querendo prender ela para não mudar, para não avançar, para não prosseguir. Mas também falando em mudanças, pastor, estamos falando em mudanças na vida, também existem situações que a mudança ocorre e a pessoa não quer aceitar. Tá vendo que não tem mais jeito, mas ela fica lá com a cabeça igual cabeça de jegue, como é que é? E bota ali e não quer arredar. Já foi dito, ó, não tem mais jeito, não tem mais solução. Assim, não estou dando pro aspecto da fé, não. Assim, no aspecto humano mesmo, né? Que não tem mais jeito, o cara fica ali insistindo, né? Aí me faz lembrar lá de Saul, pastor. 1 Samuel 15, 23. Deus já havia rejeitado Saul, mas ele ficava ali, Deus já tinha escolhido Davi, mas ele ficava insistindo ali, querendo ficar no trono e querendo matar Davi. É isso, pastor? Porque quando se trata do reino de Deus, a gente está falando aqui, das decisões de Deus. Deus já tinha mudado, que não queria mais ele como rei. Então, quando Deus realmente ele rejeita ou ele aceita, tem que acontecer a vontade de Deus. Então, Deus permitiu que Saul fosse ungido rei de Israel. Mas como Saul realmente fracassou durante a caminhada, né? Ele não obedeceu à voz de Deus, então Deus rejeitou Saul e já chamou outro para o lugar dele. Mas Saul sabia que Deus tinha rejeitado ele, já tinha saído do caminho dele, da vida dele, mas ele continuou. Só que não prospera. Vai só piorando, cada dia mais. Terminou se matando. Olha aí. Se ele tivesse entregado o reinado para Davi, né, poderia ter continuado a vida dele normal e os filhos dele. Vivo fora do trono. Mas com a família dele, né? Tem gente que está nessa situação, pastor. Deus já disse, acabou. Mas não quer entregar. Aí, meu amigo, fica ali insistindo. Vai morrer no cansaço. Porque Deus, e a Bíblia diz que ele é longânimo. Ele não se cansa, né? Ele vai deixando. Vai deixando. Só que quando Deus não está com a pessoa, as coisas vão morrendo. Vai morrendo, né? E a pessoa vai... Aí na força do braço. Não quero entregar, Saul não queria entregar, Saul... E ali não aceitava a mudança. Não aceitava de jeito nenhum. Olha aí. Não queria ter outra experiência, né? Não, colocar o desenvolvimento de outra pessoa, né? Não. Nada de condução. Então, quando a pessoa sai da direção de Deus, pode deixar. Não adianta mais querer continuar, porque é como você tá pregando, né? Sei lá, tá pregando e tal, uma mensagem, Deus vai te dando a palavra, você vai falando, daqui a pouco termina. Aí Deus parou, encerra agora, entrega, aí o cara não entrega, aí pronto, aí daí pra frente é só o homem. Só o homem falando besteira, e o povo abrindo a boca, né? Quem quer mais ouvir? Porque ninguém tá ali para ouvir o homem falar, né? Tá ali para ver Deus falar. Quanto Deus está falando na boca do homem, todo mundo tá ali, animado. Mas na hora que Deus para, a igreja sente na hora, né?
Todo mundo sente na hora. Aí fica igual aquele culto que as pessoas sempre gostam de dizer, aquele adágio que é igual espada, né? Comprida e chato. Então, cada um precisa realmente ver até onde Deus está indo com a gente. Até onde Ele está indo. Quando Deus para e manda você parar, pode entregar. Porque não adianta querer teimar e lutar contra Deus, né? Que é em vão, né, pastor? Em vão lutar contra Deus. Então, nesse caso, a gente observa aí que Saul insistiu e aí, de certa forma, as consequências foram ruins na vida dele e dos filhos. Dele e dos filhos, né? Então, as mudanças, elas acontecem na nossa vida das mais diversas formas, das mais inúmeras maneiras. Nós, como iniciamos aqui o podcast, tem mudanças, a mudança que vem da parte de Deus, né? Que o pastor colocou. E as mudanças que vem da parte humana, né? E a parte humana, né? E aí eu dividi a primeira parte colocando que as mudanças que a vida proporciona durante o decorrer da vida da pessoa. Então, e sempre quando a pessoa quer mudar, que é a atitude da pessoa, ela sempre procura melhorar, ela procura o desenvolvimento. É que o pastor citou seu exemplo aqui na área secular. Se o pastor fosse aqui colocar aqui também em relação à área espiritual, mudar é uma barreira, porque muitas vezes a gente observa que a lagarta, ela tá ali confortável naquela situação, mas muitas vezes ela, para virar borboleta, ela tem que se submeter a uma prensa ali no começo ali, num casulo ali, presa, se desenvolvendo, até chegar ao processo ali de ela quebrar o casulo, ela mesma, ninguém pode interferir, porque se interferir, acaba quebrando ali a asa da futura borboleta. Já vi casos assim. Então, ela vai se desenvolver, mas ali é aquele processo ali, lutando em si. Por exemplo, quando o pastor ali abriu a primeira congregação, que é a Assembleia de Deus, congregação Judá, um salão, de repente surge uma oportunidade. Apresentou-se um salão com um espaço mais amplo. É uma mudança. Bateu medo, o que foi que aconteceu naquela situação, pastor? Encarou, foi em frente, diga aí pra gente ir. Então a pessoa tem que ter coragem de confiar em Deus, né? A gente estava num salão pequeno de 8x13 e apareceu um salão, uma construção, já era uma igreja, um templo, de 15x25. O salão a gente pagava R$400 por mês, o aluguel, fora água e luz. É lá onde nós mudamos, que a gente, na direção de Deus, Deus nos deu força, coragem, a gente tomou a decisão de mudar, né? Só que a gente olhava para o valor do aluguel, R$2.000. A diferença de 400 para 2.000 é muito grande. Mas na direção de Deus a gente foi. E ficamos ali mais de 4 anos, nunca atrasamos o aluguel nem um mês. Deus cresceu a igreja. Isso há 16 anos atrás, né? Cresceu. Não. Que mudou para o salão mais amplo. Quando começou foi em 2008. Mudamos em 2006, né? Começou. Iniciou em 2008. Foi, 2008. Até 2010, até 2014. Não, no primeiro que o senhor iniciou foi em 2000 que abriu. 2006. 2007 foi até 2010. Aí em 2010 foi para esse... Até 2014. Não, foi pro prédio em 2010, certo, né? Então... Estamos lá umas 4 anos, o aluguel R$2.000. Certo. E Deus sempre mandava a oferta, o dinheiro, e a gente... Foi uma mudança muito bruta e radical, né? Uma decisão muita coragem, né? Uma decisão, pagando 400 para mudar para 2.000, né? Fora água e luz. Então, sempre há um conflito, sempre há uma luta quando a gente se trata de mudança, né? De mudança. Então, mas tem que ter coragem, né, pastor? Primeira coisa é coragem. E confiar em Deus. Agora vamos entrar em outras mudanças, pastor. Então falamos aqui mudanças da vida, então já falamos aqui de algumas, vamos aqui entrar em outra mudança. Agora, tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Acho que é um ditado popular que tem por aí, que a pessoa nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Aí me faz lembrar, pastor, que muda. Tanto pode mudar para pior, como pode mudar para melhor. Me faz lembrar lá de 2 Crônicas,
22, versículo 10, a respeito de um rapazinho chamado Joás. Se tornou rei, mas a sua avó queria matá-lo. Matou todos os herdeiros do trono de Acasias, seu filho, né? Filho de Atalaia. Acasias era o rei, ele morreu, aí os descendentes, ela matou todo mundo. Aí Jeozabeate, é um nome complicado, viu? Esposa de Joiada, o sacerdote, escondeu Joás. E ali, lá na frente, depois, quando ele chegou a uma certa idade, trouxeram ele para assumir o trono, depois mataram Atalha, né? Atalha, né? Aí quando chega, pastor, lá, uma pessoa dessa linha ser grata, a Jeoazebete, que era sua tia, que era casada com o sacerdote Joiada, aí isso está lá em 2 Crônicas 22:10, quando chega em 2 Crônicas 24, versículo 22, Deus colocou ele no trono, através do sacerdote e da esposa dele, que era tia do Joás. Chega lá e se volta contra Deus. E ali ele vai, Zacarias, que era o filho do sacerdote, repreender ele, tentar trazer ele de volta para Deus, matou o filho do sacerdote, Zacarias, né, que era filho de Joiada. E Zacarias disse para ele lá, 2 Crônicas 24:22, olha, o Senhor está vendo isso aí, e vai te visitar. E assim aconteceu, quer dizer, o cara que... Tem pessoa que não reconhece, né, pastor? Mudança, né? Mudou, quem era ele, né? Ele era para estar morto. E Deus bota ele no trono. A tia dele, que era mãe de Zacarias, ele matou o primo. Que queria que ele voltasse para Deus, matou, consentiu ali na morte dele. Olha a ingratidão, que era para estar morto, era ele, né? Nem para assumir o trono. Mas a tia, Joazebete, também com o esposo dela, que era Joiada, o sacerdote, conduziram ele ao trono, protegeram ele da sua avó Atalaia, né, que queria matar. Olha aí. Estava numa situação boa, mudou para uma situação pior. Quer dizer, se tornou um homem ingrato e sanguinário, matou o filho daqueles que o ajudaram. Né? Quer dizer, mudou para pior. Então, existem pessoas assim, né, pastor, que não reconhecem, né? Reconhecimento é algo bom, né? A pessoa tem que ter um reconhecimento, né? Você, por exemplo, Jesus uma vez ele questionou, né? 10 homens leprosos estavam numa situação miserável, todo leproso. E a Bíblia diz que Jesus descendo do monte, os 10 leprosos gritaram de longe, não podia nem chegar perto. E gritaram, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí Jesus pegou e disse, vai e apresenta ao sacerdote para a purificação, né? Para a purificação. Apresenta ao sacerdote, que tinha a lei da purificação. E eles saíram da presença de Jesus, tudo leproso, e foram caminhando. No caminho, observaram que estavam todos limpos. A lepra tinha desaparecido. Quer dizer, uma mudança. Quem estava leproso, agora está limpo, né? Houve uma mudança total, da lepra para limpo. Agora, quem voltou para agradecer, né? Falando de gratidão, só voltou um. Quando chega lá, os outros foram embora. Aí Jesus pergunta, não eram 10? Aonde estavam os 9? Que não voltou para dar glória a Deus? Só voltou esse samaritano? Não era nem judeu, né? Que voltou era samaritano. Então, quer dizer, quando a gente realmente está numa certa condições de vida e há uma mudança para melhor, só não pode esquecer o passado, né? Tem que agradecer. E é que nem Davi. Davi era grato a Deus, né? Toda a vida. Porque ele lembra, ele mesmo fala nos Salmos, que Deus tirou ele lá atrás das ovelhas, né? Estava lá no mato, Deus tirou ele. E ele também falou para aquela mulher, né, filha de Saul, né? Que Deus tinha tirado ele, né? Colocado no lugar do pai dela. Porque ele não foi grato a Deus. Então, a mudança que você realmente
tem que lembrar do passado para poder valorizar o futuro. Né? E também ter o cuidado que a pessoa não é para a pessoa estar numa situação boa, que ela não pode mudar para pior. Pode, Joás mudou para pior. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Quantos nomes, pessoas de renome que estavam numa posição, rapaz, de repente mudaram para pior, caíram, né? Se era uma situação totalmente adversa, porque achavam que era o bambambam da situação. Então, vamos citar nomes aqui, né? Cada um conhece alguém que achava que estava, não, aí de repente mudou para pior. Então, tem mudança sim para pior. Mas tem gente que está na pior e pode mudar para melhor também. Então esse ditado que diz que pautou, sei lá, não sei, endireita. Tem, Joás estava na pior, estava num lugar bom, estava sendo rei, graças a Josabete Joiada, mudou para pior, matou o filho deles depois, lá na frente. Agora tem um outro rei, 2 Crônicas 33, Manassés. Esse foi um dos reis aí, um dos piores reis que passou, né? E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 33:6 que ele queimou até filhos ali em holocausto a Baal. Fez coisas terríveis. Manassés, ruim. Ixi, nem se compara. Manassés foi um rei. Aí, o pior rei que passou aí. Mas lá em 2 Crônicas 33:12, verso 3, quando ele foi levado para o cativeiro, ele clama a Deus. Ele roga a Deus. Se arrepende e Deus faz o quê? Traz de volta para o trono. Olha aí. Perdoa ele, traz de volta. Quer dizer, alguém que as pessoas olhavam assim, que esse não presta, prestou depois. Aí daí para frente. Ele levantou o templo que Salomão construiu, que é consagrado a Deus, ele colocou Baal lá dentro, ídolos lá dentro, né? Totalmente corrompido. Mas quando ele se converte a Deus, que ele vai lá e derruba tudo. Quer dizer, restaura tudo, né? Restaura tudo. Então, pastor, nos traga aqui uma palavra para pessoas que acham assim, não, a minha vida, eu já fiz tanta coisa errada na vida, eu já fiz tanta bagaceira na vida, não tem mais jeito para mim. Será que tem mudança para essa pessoa, pastor? Tem mudança. Tem, né? Primeiro, depende da pessoa, né? Cada um de nós. Depende de nós. E depende também da vontade de Deus, né? Então, para mudar de vida, a primeira coisa que tem que fazer é tomar a decisão. E se ele toma uma decisão, ele não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. E ele nunca pode se desanimar. Porque a mudança, ela só vai prosperar se você realmente arregrar ela, né? Ficar ali firme naquele objetivo da mudança. Porque senão, se você realmente ficar cocheando em dois pensamentos, não vai dar certo. Em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Então, trazendo para o lado espiritual também, pastor, a pessoa que já fez tanta coisa errada na vida, que ela tem mudança para ela pode mudar, ela pode se tornar uma nova criatura, pode ser perdoada, reconstruir novamente. Tem possibilidade para essa pessoa? O evangelho foi feito para essas pessoas? O novo nascimento. Jesus veio para isso? Como é que é? Novo nascimento. Novo nascimento, né? Muda, né? Quando você nasce de novo, a Bíblia diz que agora você é uma nova criatura. Olha aí. Quer dizer, o que a pessoa fez para trás, Jesus apaga tudo. Tudo, Está lá em Miqueias 7, verso 19, né? Que ele lança no mar do esquecimento, né? Então, existe mudança, existe transformação. A pessoa pode mudar, pode ser uma nova criatura em Deus, pode experimentar essa mudança do novo nascimento em Jesus, né, pastor? Muda totalmente, né? Quando a pessoa nasce de novo, quantas pessoas a gente tem visto aí? Esse cara aí era alcoólatra, era drogado, né? Era uma prostituta. Olha como é que tá aí a vida dela. Mudou. Né? E quando muda, chama a atenção, né? Porque a pessoa tomou uma atitude, tomou uma decisão de mudar. E quando você toma uma atitude, Deus ajuda, né? Deus ajuda as pessoas. Porque a bênção vem para a terra, para todo mundo. A Bíblia mesmo diz que Deus manda o sol para o ímpio e para o justo. Manda a chuva na roça do ímpio e na roça do justo.
Então a bênção vem para a terra. Quem souber aproveitar, né? Não estamos falando de salvação, estamos falando de pessoas que realmente procuram mudar e que realmente assumem a responsabilidade de mudança, né? E a vida dele vai mudar. Por exemplo, uma pessoa aí vai se formar. Talvez tem ninguém na família formado, mas ele bota na cabeça que vai estudar e vai se formar e se forma. Muda a vida da pessoa, né? Então, é uma decisão, né, pastor? Decisão que a pessoa escolhe focar e não desistir, né? E não desistir. Graças a Deus. Então, vamos a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui em mais um Renova Cast. Eu te convido aí, quero desde agradecer aqui a presença do pastor Antônio Carlos, que nos agraciou com a sua presença aqui, trazendo essa palavra maravilhosa aos nossos corações, que com certeza Deus irá falar profundamente a sua vida. Agradecemos aqui a irmã Jaqueline ali na produção. Deus abençoe em nome de Jesus. A condução aí da nosso Renova Cast. Deus abençoe também a todos os nossos telespectadores. Vou convidar o pastor aqui nesse momento para encerrar com oração. Pastor, encerra com oração aqui mais esse Renova Cast em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais esse dia, mais essa oportunidade, Pai, que tu nos dá a saúde para poder estar aqui, Pai, falando da tua vontade, do teu reino. Abençoa o canal, abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Você seja ricamente abençoado pelo Senhor com as palavras que são aqui ditas, mesmo direcionadas. Te convido a se inscrever no canal, clica no botão inscrever, logo após vai aparecer um sino, você clica no sino, clica na palavra todas para receber os avisos à medida que forem sendo postados os novos vídeos no canal. Entra nos nossos vídeos, são mais de 14 mil vídeos que existem aí, com as mais diferentes palavras, mensagens de oração, bem como nosso podcast. Esse é o 26º episódio. Vai lá, visite os 26. Deus tem uma palavra no seu coração. Experiências maravilhosas com os nossos convidados. E olha, dá um likezinho, viu? Curtida, comenta, pede oração. E assim você nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas. Também quiser adquirir um dos nossos livros, você pode digitar aí embaixo nos comentários: quero comprar. Que a gente vai estar entrando em contato com você. Então, Deus é contigo, Deus te abençoe. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te. Você é uma bênção. Até a próxima. Querendo Deus.